O Alagoas Arte e Cultura está propondo hoje uma viagem diferente, uma viagem através do mundo das artes visuais, das artes plásticas. Por isso, viemos aqui à Galeria do SESMAC, onde está acontecendo a exposição As Razões do Coração, de Pedro Cabral. Quase não sai o Cabral, Pedro. Quase enrola o Cabral aqui. Mas é bom, para ficar mais difícil assim, né? Então, conversar com você, Pedro, sobre fazer essa viagem mesmo que o Alagoas Arte e Cultura costuma fazer, com os solguedos, com as artes todas, falar um pouco com você sobre essa coisa das artes visuais e do seu aproximar com essa... Porque você é arquiteto, né? Um cara por formação arquiteto, já tem alguma coisa a ver aí, né? Mas como é que você se aproximou das artes plásticas, das artes visuais, do ponto de vista de vir a ser um artista visual, um artista... Você disse bem, o curso de arquitetura que me deu essa formação. No curso de arquitetura eu tive acesso à história da arte, por tabela eu comecei a visualizar as obras e como eu fazia arquitetura onde usava o traço, as cores, esse passo foi imediato para as artes. Só que como eu não tinha uma formação acadêmica nas artes plásticas, eu me intimidava, eu não tinha coragem de enveredar por aí, não tive professor, então eu sou um autodidata. E como eu era professor também da universidade, o academicismo me obrigava de uma certa forma a não aceitar as artes plásticas como uma profissão ou como uma atividade mais dedicada. Então, em razão disso, eu me intimidei durante muito tempo. Só recentemente eu verifiquei, como grandes artistas disseram, que a arte não depende de formação acadêmica nenhuma. Muitos detestavam até as belas artes, as academias, e Matisse foi um deles, que era grande crítico disso. Então, em razão disso, eu criei a minha coragem. Tomei a minha liberdade. Tomei a minha liberdade, exatamente. Sobretudo agora que também estou me aposentando da universidade, então eu fico com mais essa liberdade de fazer o que eu quero sem ficar preso a determinados dogmas ou compromissos que possa colocar em dúvida a ciência. Sem grilhões, perfeito. Mas vamos começar pelo título da exposição, não é? Porque essa coisa as razões do coração. Então, por que esse título? A gente está aqui já numa sala, eu queria que você... Porque a exposição é dividida em alas, não é isso? E a gente vai percorrer todas essas alas, mas vamos falar logo dessa ala, desse foyer, né, que são os quereres do nosso artista, do nosso pintor. Então, falar um pouco o que é isso e por que as razões do coração. Como eu estava dizendo para você antes, numa conversa mais particular, as razões do coração é um título dado pelo curador. O curador chegou para mim e disse: olha, já tem um título para a sua exposição, As Razões do Coração. E de primeiro eu aceitei, eu abracei a temática. E isso me favoreceu fortemente no sentido de organizar as minhas ideias, as minhas telas, numa classificação, porque aí fica mais fácil não ficar distribuindo aleatoriamente as telas. A galeria também ajudou fortemente. Quando nós chegamos aqui, vimos que ela funciona como vagões de trem. É verdade. Então, resolvi, com base no tema, o mote, como você gosta de chamar, o mote, as razões do coração, eu resolvi criar uma espécie de enredo, como fosse um samba enredo. E classifiquei cada ambiente numa razão do coração. Esta aqui é a ala ou sala dos amores que eu dediquei. Ali, né? E você grafa também, né? Exatamente. Sala dos amores, uma razão, a paixão feita de sangue e sentimentos, né? Pois é. Aí são os afetos, os meus afetos familiares. Do lado de lá estão as nossas filhas, do lado de cá a minha musa. A Sereníssima. A Sereníssima. Que é a nossa companheira, Gorete. Gorete, estamos aqui, ó. É difícil trazer esse homem aqui para falar nas câmaras, mas a gente consegue agora. A timidez é grande. Se eu tivesse essa sua capacidade, eu rapaz, também se eu pintar, aí é faca de lá, também se eu pintasse assim, não falava mais com ninguém. Também soberbo, né? Ficava me julgando. Arrogante. Arrogante.
O Paulo Renaud dizia isso. Se eu fizesse um poema, só um, que o Tom Jobim tivesse feito, eu não falaria mais com ninguém. É verdade. Então, isso aqui são os quereres, as coisas. Exatamente. Então, mais aqui, próximas do poeta. Os afetos familiares, né, meus sentimentos. E aqui eu fiz uma homenagem à minha mulher com o tema que eu falei, Sereníssima, que são as 4 estações de Vivaldi. Como a Sereníssima é um apelido dado a Veneza, né, e Veneza, eu tenho um sentimento como arquiteto, como urbanista muito grande, e eu fiz esse vínculo com a amada dessa forma. E Vivaldi é de Veneza e fez as 4 estações, então eu resolvi pintar o inverno, a primavera, o verão, o outono. Mas Pedro, a gente já viu isso aqui, já entendeu mais ou menos as razões do coração, como diz a história. Mas todo artista ele propõe uma viagem. Tem outras razões. Tem muitas razões e propõe muitas coisas. Quando você escreve uma música, você está propondo a quem ouve alguma coisa. Quando você escreve um verso, você está propondo a quem vai ler alguma coisa, um romance e assim por diante, né? Uma obra que a gente falou do Vivaldi, que propõe alguma coisa. Você, como artista visual, tem uma proposta nessa exposição e que a gente já comentou antes, né? E que proposta é essa? Exatamente. As razões foram subdivididas em temas e eu fiz uma homenagem genérica, mais ampla, a Dante, a comédia humana. Isso aqui é legal, isso aqui... Esse sentimento eu tenho desde criança, quando eu vi pela primeira vez um quadro que era uma pintura em homenagem à comédia humana de Dante, e era um quadro que me causou um significado muito grande. Era como criança, o temor, porque inclusive dizem que esse livro de Dante foi um livro que causou muito temor às populações, com a história do inferno, do purgatório, do inferno. A igreja usou muito fortemente isso. Peraí, para a gente não desvendar tudo, então. Perfeito. Então vem de Dante, Dante, e você propõe essa viagem aí, isso, né? Perfeito. Através da comédia. Exatamente, né? através da comédia. Começa com a comédia e vai por ali. Então, vou te convidar a ser o meu Cicerone aqui. Repara que luxo, né? O cara vem fazer, né? Eu não vi no dia da abertura, podia até ter mentido, porque tinha tanta gente que eu podia ter mentido, Pedro, mas eu tive um problema, não pude vir, e agora eu vou ter esse privilégio de ter o Pedro ao meu lado. Vamos fazer essa viagem junto? Na comédia humana tem um passeio sempre, né? O poeta com o Vigílio, com então outro. Vamos passear? Vamos começar? Vamos lá então, bora. E aqui, olha, já começa com a comédia. E aqui, Pedro, aqui a gente vai para a primeira ala, né? Primeira ala, essa ala de cá. Ala esquerda. A ala esquerda. Ala dedicada então, vamos. aos poetas, aos músicos e labaferos. Na verdade, a ala dedicada a toda aquela parte que, como se diz, é o inferno nosso. Não é? É o inferno. Quando a gente entrou, tinha figura ali, a gente pôde ver as figuras do Caronte, que é o personagem lá do Dante, né? Exatamente, que ficou a morte, o barqueiro, a morte, o barqueiro que carregava em direção às profundezas. As profundezas do inferno. Eita, danoso. E aqui é o retorno. Então, o artista vai às profundezas do inferno também? Vai. Às vezes, do céu e do inferno. Ali eu faço exatamente essa missão que você me pergunta. É preciso ir ao inferno para saber da vida. Tem uma música, o Frejá que canta, ele diz: o poeta foi ao inferno e voltou. É verdade. Não é? Então, um pouco inspirado nisso aí, que ele já fez inspirado no Dante, né? Nessa mensagem do inferno, do céu e do purgatório, e do que eu vi quando criança, com as cores fortes, tudo isso me veio à tona, então resolvi fazer essa homenagem. Uma homenagem que identifiquei no fauvismo, em Matisse, as cores que eu tinha visto quando criança, as cores puras, as cores fortes, o vermelho infernal,
o azul aí celeste. O que a gente diz no teatro quando vai buscar o personagem, foi a memória afetiva da imagem de criança, daquelas cores. Perfeito. Quando você bateu com a teoria, aí disse era isso. Era isso que existia. Então só fiz recuperar um pouco essas imagens do afeto, né? Da memória afetiva. E a partir disso... Aí vieram os poetas. Fiz uma homenagem aqui aos poetas. Esses poetas nasceram por uma razão também. Foi com base na ilustração do CD do Maclen. O Maclen musicou esses poetas, 13 poetas alagoanos, e eu resolvi ilustrar cada poema pintando uma tela, a partir do convite dele. Então nós fizemos essa dobradinha, ele compondo em cima da poesia, eu já tinha mais informações, ele só tinha um poema, eu tinha agora a música e tinha o poema. Com base nos dois, eu pintei cada peça dessa, homenageando cada poeta, um com um estilo, outro com outro, de acordo com o que eu via no personagem e de quem eu também sabia como ele se comportava na vida. Então aqui, Pedro, nessa segunda ala, a gente tem as musas, é isso que você falava? Perfeito. Lá os poetas. Os poetas e as nossas inspirações. Que maravilha. As Nossa, musas. não sua, quem é poeta é você, né? Mas eu sei que você certamente... Eu sou dizedor de verso. Eu sei que você certamente gosta dessas inspirações. As musas eu sempre gosto. Então, é um pouco isso. Isso aqui representa a tua visão disso aí. Perfeito. Né? Eu reuni dois valores, a música e a mulher. Como essa simbologia da musa, não é? Então, se vocês observarem, em cada tela dessa, tem sempre uma mulher vinculando a música, música, ou a dança também. Ou a dança, que tem aqui, as bailarinas. Nós temos as bailarinas, não é? E aqui sempre... Umas meninas no carnaval. Um polidance aqui. Polidance, né? Uma homenagem mais atual. Mais erotizada. Erotizada. Um artista não tem a obrigação de explicar a sua obra. Mas eu senti, eu estou novato nessa história aqui, então eu senti tanto a necessidade de explicar a obra, quanto também até mesmo complementando com o texto, para poder facilitar esse entendimento. Que nos quadros você coloca pequenos textos. Né? São todos meus. Todos esses textos são meus. Olha, então você já está agregando a atividade de poeta também. Né? E eu percebi outro dia aqui, Paulinho, que o pessoal, algumas pessoas passam, olham e não percebem que nós estamos contando uma história. Então eu cada vez mais me convenci de que era necessário explicar, contar mesmo, né? Para poder sensibilizar a curiosidade de uma certa forma. Então vamos continuar a nossa viagem, vamos para cá, vamos para outra ala aqui, que é legal esse espaço, né? Vamos ser... Ala dos movimentos. A razão é uma emoção, que são alas contíguas essas aqui. Contíguas. Né? Então vamos ver um pouco mais delas aqui, conhecer um pouco o que quer dizer mesmo essa ala dos movimentos. O que é que você quer dizer com isso? Eu sempre considerei um quadro em dois campos, ou estático ou dinâmico, ou em movimento. Então tentei sempre representar o quadro com algo que sugerisse um movimento. E aí eu percebi exatamente isso, que andando de cavalo, de bicicleta, numa roda gigante, jogando futebol, fazendo sexo, de patins, nós temos sempre um movimento. Então resolvi homenagear o movimento social, político, todos os movimentos, o dinamismo. E inclusive em aspectos ali, a vida é zoom, você colocou, e você fracionou o movimento e deu uma puxada mesmo, né? Exatamente. Você deu meio que uma roda gigante, meio uma roda de moinho, mas numa visão bem aproximada. Perfeito. Puxada. Perfeito. Na verdade, aqui está a roda gigante num desenho quase não figurativo, quase abstrato, e é como se nós fôssemos fazendo um zoom, e a vida é um pouco isso, que também é um movimento. É verdade. E esse movimento chega naquela outra tela ali,
onde o zoom chega a um casal se namorando. Na roda. Na roda gigante. Ou seja, é como se fosse um detalhe verdade. dessa roda gigante aqui. Então, Uma sempre um sequência movimento. isso, né? O zoom aproximado, aproximou mais. Exatamente. Né? E eu sempre me encanto. Cuidado para não aproximar mais ali naquele casal. Por favor, não me faça isso, porque será proibido a gente passar aqui na TV Assembleia. Né? Porque se dá outro zoom com a mão daquele rapaz onde está por ali, a gente vai... Mas ela está segurando ali um tá algodãozinho. Tá certo, tá certo. Aí tá tudo... E ali do outro lado já coloca também a ala do movimento, a razão é um caminho. Tudo se move, inclusive a pedra. Não é, Pedro? É, Pedro. É isso aí. Vamos lá continuar a nossa viagem por aqui? Vamos lá. Ala dos festejos. Mais uma razão do coração. A alegria é de viver. Está explícito, palhaços, não é? Né? Algumas. Vem lá de trás também. Também, a mesma memória afetiva, a alegria, desde né? Fernão Velho. Quando né? o circo aparecia o palhaço. Hoje tem espetáculo, não é isso aí? E o palhaço que é ladrão de mulher. Né? E isso dava uma alegria tremenda. A meninada se assanhava, saía correndo atrás dos palhaços, dos pernas de paus. Isso também ficou na memória. Resolvi também fazer essa homenagem. E quando você vê o carnaval dos adultos, eles também fazem isso no carnaval. Eles têm a burrinha do carnaval, sempre o adulto ainda criança, fazendo sempre essa menção a esse passado, a esse momento criança dele, dessa alegria. Parece, a minha história aqui, a minha proposta é viver, ser feliz. É como diz o Saramago, se nós não acreditamos que haja outra vida, então estamos condenados a ser felizes agora. A minha proposta é que nesta vida a gente procure ser feliz, basicamente é isso. Então eu pinto mais alegria do que a denúncia, do que a violência. Eu sei que ela existe. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa expedição, da nossa viagem aqui através do Mundaréu das Artes, do Mundaréu das Artes Visuais, das Artes Plásticas, aqui na exposição do Pedro, com ele nos ciceroneando. Então a gente chega aqui já quase no final, né, colocando a ala das interações, ali onde você diz a razão da escala, de onde for o olhar, os fractais se abstraem e se configuram. E desse lado de cá você meio que completa a ala das abstrações, a razão da expressão, para não dizer que não falei das abstratas flores. Bom, o que é um pouco isso, assim, é um mergulho na vida. O seu curador é um abstracionista convicto, nosso Maia. Ricardo Maia, exatamente. É um danado. Então aí vamos à abstração, né? Verdade. Foi um convite dele a abstração também? Não, ele insinuava, mas eu nunca quis partir para isso. Eu sou mais figurativo do que abstrato, né? Não figurativo. Mas aí ele quase não viu essas telas. Eu resolvi homenageá-lo. Pelo todo esse trabalho, eu resolvi mostrar que também poderia fazer algo abstrato. Foi por isso que eu disse, para não dizer que não falei das abstratas flores. Uma referência ao Vandré também. Né? Exatamente. Aquela grande homenagem àquele grande artista. E aí, na verdade, a minha abstração ainda não é tão abstrata. É meio cheia de concretude. É verdade. É um abstrato meio ali, né? Meio sem querer querendo. Foi nem o Chaves, foi sem querer querendo, né? Ele chama de meia tigela, eu chamo de timpot para dar um termo mais forte. Ele podia aproveitar essa ideia, como os fovistas que foram criticados. Um jornalista chamou de fove para criticar mesmo, dizer, olha, os feras, o cara que usa as cores agressivas, e terminou sendo um nome marcante. E você acaba subvertendo o próprio abstracionismo, digamos, quando mexe, cuidado para não sofrer atentados, né? Pode acontecer.
aquelas escolas conservadoras. Pensar que você está dizendo isso aí. Logo uma figura materialista, pensando mais no realismo e de repente pensando no abstracionismo como algo que fugisse disso. Mas brincadeiras à parte, é um pouco isso, é a sua visão, então, verdade. de como você se insere nesse mundo do abstrato, né? Exato, e a maneira como eu encontrei foi usando fractais, exatamente porque eles, de perto, você vê figuras geométricas bem definidas e de longe você vê figuras como flores, formas orgânicas que tem na natureza. Então, essa relação que existe na natureza, eu vinculei o abstracionismo com o realismo. Eu vejo meio peixe. Exatamente, a ideia é essa. Vê os peixes. Se você chegar bem de perto, você não vê os peixes. Se você se afasta, você vê os peixes. Ou vice-versa, não é? Ali também, inclusive eu denominei o cão faminto ou uma viola. É uma viola desengonçada, se não me engano, ou seja, algo que não tem muito a ver, porque eu não consigo dar um nome a um quadro abstrato. É complicado, não é complicado. Como é que você vai definir algo abstrato? O que eu disse que chamava quadro 1, quadro 2, primitivo 1, primitivo 2. É o mais que pode ser, né? Outros conseguem ver animais ali, ver tudo, né? Por exemplo, essa imagem aqui, eu coloquei entre telas abstratas. No entanto, você pode ver figuras. Você detecta alguma coisa aí, por exemplo? Eu vejo corpos de mulher, meio sinuosos, meio semoventes, como diz a história. Ali tem os instrumentos musicais, é uma festa. Pois é. É um fundunço. É um princípio de arquitetura que eu uso na pintura, que eu chamo de desconstrutivismo. Primeiro eu fiz as figuras, criei uma imagem que era uma bandinha tocando na rua. Sempre me motivou esse tipo de coisa na cidade, ter pessoas tocando na rua, alegrando as ruas. E depois desconstruí, fui desfigurando. Eu poderia desfigurar mais, mas cheguei a um ponto em que eu entendi que era necessário ficar essa imagem aí para poder as pessoas perceberem um pouco. Então eu perambulo entre o figurativo e o abstrato nesse momento aqui. Bom, chegamos aqui ao final da nossa viagem e nada melhor, como anunciamos, a gente deixou o final por final, como diz a história, o grande finale, que é a afirmação, eu acho, de tudo isso. Da minha visão agora, depois que você me conduziu por essa viagem sua, por esse universo seu, eu acho que a tua vida toda quase está aqui, né? Um pouco momentos, né? Reminiscências, lembranças, e aqui é a afirmação, que eu acho que para nós que somos alagoanos, e até que fazemos um programa desse que tem Alagoas, Arte e Cultura, me satisfaz muito, é a afirmação da razão histórica. Eu sou um Caeté. Aqui você, né, fincou a sua bandeira, né, mostrou que isso tudo é alagoano, é da sua. E aqui você termina com esses dois quadros. Fala um pouco desse momento aqui. Dessa afirmação. Estes dois quadros sintetizam o meu pensamento em busca de uma identidade cultural alagoana. Nós não temos, não sei se o conceito de identidade hoje é válido ou não, se dentro desse mundo pós-moderno, contemporâneo, se busca ainda identificações culturais de base. Eu acredito nisso, nós temos valores que estão esquecidos. A Bahia conseguiu fortalecer o seu lado cultural, Pernambuco tem isso bem arraigado, forte, e nós ficamos numa indefinição muito grande. Temos tantos valores, Caetés, Palmares, os guerreiros, e nós não sabemos tirar partido disso. Chico Sainz se tirou partido com Ariano Suassuna, não é? Quem sabe um Salve Almeida, um Disseu, Bruno, né? Possam conduzir, Edson Bezerra, possam tentar amarrar um conceito nessa direção, nesse sentido, e fortalecer um grande conjunto cultural. Nós estamos num momento de efervescência cultural muito grande. E aqui eu resolvi homenagear exatamente os Caetés a partir de uma solicitação para uma outra exposição que está acontecendo no Museu Pierre Chalita, sobre memória dos povos indígenas. Então lá eu pintei duas telas onde eu coloco em discussão a questão dos Caetés. A minha visão é de que eles foram mais vítimas do que foram
criminalizados pela história, até uma bula papal afirmando que eles eram responsáveis pela morte, que canibais, que eram pecadores do inferno, não é? Do Dante. E então lá eu coloco os caetés abraçando o bispo, mostrando que eles estavam cuidando do bispo e apontando uma nau portuguesa, onde ele tinha desavença, o bispo, com o governador, com os jesuítas, etc. E não com os índios propriamente dito. Na realidade, foi um artifício usado para dizimar o povo caeté. Caeté, com as melhores terras que nós temos. Demoraram, né? Pois é. Demoraram para dizimar. Era um povo bravo, valente. E hoje ainda está escondido aí. Tem relatos do grande historiador alagoano nosso, que é o Moacir Pereira, colocando que essa batalha durou muito, né? E na primeira investida brasileira portuguesa, digamos, em cima dos caetés, eles foram derrotados. Né? Porque eles eram guerreiros. O irmão, o filho do governador, não sei que parentesco, saiu com uma flechada no olho. Ficou cego disso aí. Em razão desse primeiro combate que nós derrotamos. Que nós derrotamos os caetés. Pois é. Então, e aqui, por exemplo, esses dois quadros eu complemento essa formando uma quadrilogia, onde numa técnica mais contemporânea eu mostro que os índios ainda estão sendo dizimados. Que eu chamei esse quadro então de O Inferno dos Caetés. E aqui eu faço essa apologia com Dante, lá no começo. No começo, né? Do inferno, céu, aquela história. E aqui é o céu dos caetés. Aqui eu faço também outra homenagem. Uma homenagem a Matisse, porque era o mestre do fauvismo. E aqui, se vocês perceberem, tem as figuras da dança, o quadro famosíssimo do Matisse. Inclusive esses dois tons, o verde e o azul, são tons que existem nessa tela. Uma tela enorme que está na Hermitage, na Rússia. E resolvi colocar os índios abraçando os europeus da dança de Matisse. Essa cultura do Matisse, a arte, a beleza, nos interessa. Essa cultura branca que veio para dizimar nossos povos não nos interessa. Então, o que eu quis mostrar é que o céu que nós queremos é esse. E, além do mais, complementei esse quadro colocando que os caetés eram chamados camembes, que era um tom pejorativo depois, mas segundo o Alfredo Brandão, no livro depois citado em Calunga, de Jorge de Lima, cá é mato, membe, flauta. Então eram os povos da mata que tocavam flauta. Ou seja, era o povo da música, não era o povo da violência. E aí eu resolvi homenageá-los com essas flautas no céu, mostrando uma dança entre europeus e nossos caetés aqui. Esse é o quadro que, para mim, também finaliza e é um rito de passagem para uma nova série e uma nova técnica que eu vou começar a trabalhar daqui para frente. Esses dois quadros aqui simbolizam para mim um ponto do passado. Não é? Então chega. Bom, chega aqui, a gente está encerrando aqui essa viagem. Convida a todos. Olha, você tem pouco mais de uma semana para vir. Termina aqui dia 6. Dia 6 e só funciona à tarde, 6 de novembro. Funciona à tarde. Aqui é a Galeria do Sesmac. Como é o nome dessa galeria? Galeria Sesmac Fernando Lopes. Uma homenagem ao artista alagoano. Então, funciona de que horas a que horas? Das 14 às 17 e na terça-feira se estende até às 20 horas. No sábado não funciona. Então, olha aí, você é professor da rede pública de ensino, fundamental até, porque eu acho que é acessível, né? A mensagem está acessível. Então, você das universidades, você intelectual, não pode perder. Está convidado, não é isso, Pedro? Venha cá fazer como eu, essa viagem aqui, que é uma viagem maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente volta.